Os livros de Harry Potter e de Crepúsculo vão ser adaptados para séries de TV. Eu falo isso, parece que eu voltei 15 anos no tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre essas duas novidades? Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo eu quero primeiro falar as informações que a gente teve sobre essas duas novas séries de TV que vão adaptar esses livros, essas duas séries de livros. E aí depois eu quero falar um pouquinho sobre as minhas opiniões. Vou compartilhar com vocês o que é que eu acho em relação a essas produções, tá bom? Então vamos começar falando sobre Harry Potter. No dia 12 de abril, eu estava viajando, inclusive. Na verdade, eu estava viajando quando as duas notícias vieram a público. Mas no dia 12 de abril, rolou um evento em que a Warner Bros. Discovery, que junta essas duas empresas, né, a Warner e a Discovery, anunciou o novo streaming que seria a casa de todos os seus conteúdos. Então hoje em dia a gente tem a HBO Max, que não é um streaming muito antigo, na verdade ele é bem recente, mas ele vai deixar de existir e ele vai ser substituído pela Max. Então vai ser esse o nome desse novo streaming que vai conter todos os conteúdos, tanto da HBO, quanto da Warner, quanto da Discovery. Tudo vai estar ali centralizado. E aí, esse evento também precisava anunciar novidades que chamassem a atenção para o novo streaming, né? Que trouxessem um pouco de visibilidade para essa mudança e que fizesse isso de uma forma bem ampla. Então, antes mesmo do evento acontecer, já tinham saído rumores de que nesse evento seria anunciada uma nova série de Harry Potter. Eu acho que Harry Potter é provavelmente a maior franquia dessa empresa. A gente tem outras franquias, né? Tem Game of Thrones, que também se provou um grande sucesso, mas a maior franquia da Warner é Harry Potter, não há dúvidas em relação a isso, e era quase óbvio prever que eles tentariam ali aproveitar esse sucesso para encabeçar esse lançamento desse novo streaming. No evento foi anunciado que os livros de Harry Potter, os 7 livros de Harry Potter, vão ser adaptados através de uma série de TV. Então vai rolar um remake, um reboot. A história vai começar do zero. Não é uma nova história dentro desse universo. É a mesma história que a gente já viu ser contada no cinema, sendo contada dessa vez através de uma série de televisão. O que é que a gente tem de informação em relação a essa série? A autora J.K. Rowling vai ser produtora executiva. Outros 2 produtores executivos são também o Neil Blair e a Ruth King Letts. E estão rolando negociações para que o David Heyman, que foi produtor dos filmes de Harry Potter, também atue como produtor executivo dessa nova série de televisão. A Warner prometeu uma adaptação fiel dos livros, então uma temporada adaptando cada um dos livros de Harry Potter com um novo elenco. Só que uma informação que também foi dada é de que a previsão é que a série fique no ar por 10 anos. E aí não ficou claro se o plano é uma temporada por livro e aí eles já estão considerando possíveis spin-offs, ou se eles estão considerando também um pouco de tempo ali entre uma temporada e outra, um tempo maior do que só um ano, né? E aí isso totalizaria 10 anos. Ou se o plano é talvez dividir alguns dos livros de Harry Potter em 2 temporadas. Então talvez, sei lá, o 5º livro, que é o maior livro de Harry Potter, talvez ele seja dividido em 2 temporadas. Não sabemos, vamos ter que esperar pra ver. Uma outra informação que foi dada é a de que o orçamento da série vai ser um orçamento provavelmente parecido com o orçamento de séries como Game of Thrones e House of the Dragon, ou até maior. Os executivos da Warner estão prometendo o orçamento que for necessário para fazer uma série de qualidade. É isso em relação a Harry Potter. Já em relação a Crepúsculo, a notícia veio alguns dias depois do anúncio de Harry Potter. A notícia veio no dia 19 de abril. No dia 19 de abril foi revelado que a Lionsgate estava nos estágios iniciais de desenvolvimento de uma série de Crepúsculo. Essa notícia foi revelada de forma exclusiva para o The Hollywood Reporter, e uma informação que eles deram também é a de que a Sinéad Daly está conectada ao roteiro e ela estaria trabalhando com a Lionsgate para definir o objetivo da série. Ainda não está 100% definido se vai ser um remake, um reboot, ou seja, uma série que vai contar exatamente a história que a gente já viu sendo contada no cinema, ou se a série vai contar uma outra história dentro do universo de Crepúsculo. Eu imagino que, considerando a novidade de Harry Potter, é muito provável que a ideia seja, de fato, fazer um remake mesmo. Ou seja, rebootar essa história e trazer novos atores para interpretar Bella, Edward e Jacob. Ainda não tem uma plataforma de streaming conectada a esse projeto, a gente não sabe para onde iria.
a série de Crepúsculo. É esperado que a Stephenie Meyer esteja envolvida nesse projeto, mas isso também não está definido porque o desenvolvimento da série está, como eu disse, nos estágios bem iniciais. E aí o que a gente sabe também é que tem 2 nomes que foram anunciados como produtores executivos do projeto, que são o do Wick Godfrey e o do Eric Feig, que estavam envolvidos de alguma forma ali com os filmes originais também. Tá, então séries de Harry Potter e de Crepúsculo foram anunciadas, é isso que a gente tem de informação em relação a essas 2 séries, mas precisava? Eu acho que tá cada vez mais claro que a gente tá na era dos reboots, na era dos live actions, na era dos remakes, dos reboots, das extensões. É muito mais fácil apostar em obras, em produções que vão trazer um retorno com certeza, do que apostar em novas histórias que podem ou não ser bem-sucedidas. Isso não é bom para a história do cinema. Eu acho que a gente está num momento da história do cinema em que o cinema tem evitado correr riscos, mas o quanto isso traz de inovação e de novidade para os roteiros, para as narrativas, para o storytelling de forma geral. Isso não é uma coisa que me agrada, né? Recentemente também eu fiz alguns vídeos, fiz um vídeo, na verdade, para as plataformas de vídeos curtos, falando sobre o live action de Moana, que foi anunciado recentemente pela Disney. Moana é um filme que foi lançado há 7 anos, então já é hora de contar de novo essa história de uma nova maneira. Eu acho que a gente tem visto uma tendência nos últimos anos, onde as empresas não querem correr riscos. E não correr riscos significa que a gente vai estar ali estagnado contando as mesmas histórias o tempo todo e sem dar abertura para que novas histórias façam tanto sucesso quanto outras histórias já fizeram ao longo das últimas décadas, né? Uma outra questão é, sem dúvidas, o elenco. Como substituir elencos icônicos, né? Como o público vai abraçar ver personagens que foram imortalizados com determinados atores sendo agora interpretados por novos atores, porque Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint eternizaram Harry, Hermione e Ron. Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner eternizaram Bella, Edward e Jacob. Então, vai ser muito difícil ver novos atores interpretando esses personagens que foram interpretados por atores que estão no imaginário do público há décadas. Então, pra Crepúsculo já deu 15 anos, mais de 15 anos. Pra Harry Potter, a gente já tá indo pra 3ª década, né? Já são 22 anos desde que o primeiro filme foi lançado. Então são muitos anos tendo esses atores como a cara, como o rosto desses personagens. Como vai ser ver esses personagens sendo interpretados por novos atores? Eu não sei. Além disso, os filmes tanto de Harry Potter quanto de Crepúsculo são filmes muito atuais. São filmes que não são datados, em termos técnicos especialmente, né? A minha sobrinha, que tem 4 anos de idade, começou a assistir os primeiros filmes de Harry Potter recentemente. E ela ama, ela pede pra assistir com uma frequência até exagerada, às vezes. Ou seja, ainda funciona, são filmes que ainda funcionam para novas gerações. Então, na minha opinião, não tem uma justificativa muito clara, muito forte pra fazer novas adaptações desses livros, porque os filmes de ambos ainda são filmes muito recentes. Então, talvez seria interessante ver novas adaptações daqui 20 anos, daqui 10 anos pelo menos, e não agora. Então eu acho que o anúncio dessas adaptações, ele foca muito na questão financeira, na questão monetária mesmo, do que na necessidade de recontar essas histórias. Por exemplo, Percy Jackson vai ganhar uma nova adaptação, a primeira temporada já foi filmada e deve estrear no Disney Plus no final desse ano, no começo do ano que vem. É a minha expectativa em relação à data de lançamento. Mas a nova adaptação de Percy Jackson faz muito sentido quando a gente pensa que a primeira adaptação adaptou, entre muitas aspas, só os 2 primeiros livros, então a adaptação não foi concluída, né? E justamente não foi concluída porque os filmes de Percy Jackson não eram nada fiéis aos livros. Eles tinham muitas mudanças que impactaram a essência da história e que não agradaram nem os fãs dos livros e nem as pessoas que começaram a assistir, a entrar em contato com essa história através dos filmes mesmo, porque os filmes entregam histórias sem pé e sem cabeça. Então foi muito legal e o fandom abraçou muito a nova adaptação de Percy Jackson, porque é uma série de livros que merece uma adaptação digna. Então faz total sentido a gente ver isso acontecendo. Agora, Harry Potter e Crepúsculo já tiveram boas adaptações. Claro, tem defeitos. Obviamente tem defeitos. Mas são boas adaptações quando a gente olha pro todo. Além disso, a gente tem 2 franquias aqui, Harry Potter e Crepúsculo, que tem outras histórias dentro do seu universo que poderiam ser adaptadas. Harry Potter muito mais do que Crepúsculo, mas eu acho que Crepúsculo também. Claro, a gente viu
a Warner tentar expandir o universo de Harry Potter com Animais Fantásticos. E não deu muito certo. Inclusive a ideia, acho que eram 5 filmes, né? A gente já teve 3, mas parece que os outros 2 filmes não vão acontecer pelo fracasso de bilheteria do terceiro filme. Só que o problema com Animais Fantásticos não é a questão de uma nova história estar sendo contada. Pra mim, é muito claro que o problema de Animais Fantásticos é que o roteiro é ruim. O primeiro filme, ele é legal, ele é interessante, ele abriu algumas novas possibilidades, mas ele não é tão forte. Acho que é bom a gente pontuar que ele não é um filme extremamente forte, mas ele é um bom começo. O segundo filme de Animais Fantásticos é horroroso. Ele é extremamente difícil de assistir, o roteiro é ruim, a história começa a trazer mudanças pra história de origem que não fazem sentido, que não realmente conversam com os detalhes que a gente tem nos 7 livros de origem de Harry Potter. Então o problema de Animais Fantásticos não foi contar uma nova história, foi contar uma nova história de um jeito que não fazia sentido e que não era bom o suficiente. Atrelado a isso, a gente teve a polêmica envolvendo Johnny Depp, que acabou depois de uma relutância por parte da produção, resultando numa troca de ator que impactou negativamente o terceiro filme. E eu não acho que foi a troca de ator que impactou o terceiro filme. Eu acho que foi justamente a relutância por parte da produção em demorar tanto pra anunciar essa troca de ator. Porque eles tentaram ao máximo não realizar essa troca de ator. E isso impactou negativamente a imagem da franquia, com certeza. Mas assim, temos outras histórias que poderiam ser contadas no universo de Harry Potter. Por exemplo, os Marotos, a fundação de Hogwarts, os filhos do trio. Claro, já rolou uma tentativa de fazer isso com Criança Amaldiçoada, né, com a peça de Harry Potter, que depois também virou um livro escrito como roteiro, né, e não deu muito certo, também não agradou os fãs, porque a história não foi muito interessante para os fãs do livro, mas existem outras coisas que poderiam ser exploradas em relação a Harry Potter agora, e talvez depois um reboot da história original poderia acontecer daqui a alguns anos. É a minha visão. Já em relação ao Crepúsculo, as possibilidades são um pouco mais limitadas, especialmente porque a gente tá falando de uma história de vampiros, onde os personagens principais não podem envelhecer, né? E os atores na vida real envelhecem, mas dava pra contar talvez a história dos Volturi, ia ser muito legal, ou ainda a história da Alice e do Jasper, como eles se conheceram, como eles se encontraram, acho que também seria uma opção. Existiam outras possibilidades, mas a gente vai ver reboots acontecendo. Isso tudo sem falar na J.K. Rowling. Não é novidade que a J.K. Rowling se envolveu e se envolve até hoje, sempre que pode, em questões extremamente polêmicas. Ela tem discursos transfóbicos e ela apoia financeiramente organizações e pessoas transfóbicas. Esse é um assunto complexo, cheio de informações e de nuances, e não é o meu objetivo me aprofundar nisso nesse vídeo, mas eu acho que a questão é muito simples aqui. Você pode ou não se importar com as polêmicas envolvendo a J.K. Rowling, mas não dá pra fingir que elas não existem. Muita gente viu sua relação com Harry Potter mudando ao longo dos anos, justamente por conta das falas e atitudes da autora. Por outro lado, tem uma legião de fãs que não sabe de tudo que aconteceu, ou que não dá importância pra tudo que aconteceu. Eu tenho diversas questões, diversas opiniões, diversos questionamentos também em relação a tudo isso, mas como eu disse, não é o objetivo do vídeo falar sobre isso aqui. Só que eu acho que é importante a gente pontuar que isso existe. Existe uma problemática, e essa problemática não é pequena, e ter a J.K. Rowling envolvida de forma extremamente direta num projeto como esse é complicado. É complicado porque isso gera um impacto negativo em relação à imagem da franquia. Esse impacto ele pode ser mínimo, mas ele existe. E também é complicado por questões morais. Então eu acho que não dá pra gente fingir que essas coisas todas não existem. Mas só tem pontos negativos em relação a esses anúncios de novas séries adaptando os livros de Harry Potter e de Crepúsculo. Quando eu penso em Crepúsculo, e eu falo aqui do ponto de vista de alguém que teve a adolescência inteira moldada por Crepúsculo, foram os primeiros livros que eu li na minha vida, eu amo muito. Mas quando eu penso em Crepúsculo, eu não sei se a história de Crepúsculo funcionaria no presente momento. O relacionamento da Bella e do Edward é muitas vezes tóxico. É muitas vezes autodestrutivo. No segundo livro, a gata fica em depressão, sem conseguir sair do quarto, porque foi abandonada na floresta pelo Edward por 6 meses, entendeu? Então eu acho que essa história ela foi um fenômeno em 2008, mas eu não sei se ela seria um fenômeno em 2024, 2025. Tem muitas dúvidas em relação a isso. Claro, muitas mudanças podem acontecer. Talvez a produção da série decida corrigir algumas questões um pouco problemáticas dessa história. Além disso, eu acho que não é como se muitas coisas tivessem ficado fora dos filmes de Crepúsculo. Eu acho que os filmes entregam uma adaptação até bastante completa. Claro, sempre tem uma coisa ou outra que fica de fora, porque a gente tá falando de livros de 400 páginas sendo adaptados pra filmes de 2 horas.
Mas, quando eu olho para os filmes de Crepúsculo, eu não acho que tem diferenças muito gritantes em relação aos livros, ou falta de coisas muito importantes nos filmes. O que é o caso de Harry Potter, né? Acho que Harry Potter, por outro lado, acho que o grande ponto positivo de um reboot de Harry Potter é justamente o fato de que uma série de televisão tem espaço suficiente para adaptar todos os acontecimentos dos livros que ficaram de fora dos filmes. Então, o filme 4, né, o Cálice de Fogo, é um grande exemplo de como a adaptação do filme decidiu focar em priorizou algumas questões românticas e adolescentes e deixou de fora grandes questões da narrativa, da trama, que poderiam ter sido exploradas e não foram. E aí, numa série de televisão, tem espaço para fazer as duas coisas, se eles quiserem. A gente também tem o quinto livro, que se tornou apenas um filme, né, o quinto filme, sendo um livro extremamente grande e complexo, com várias coisas que poderiam ter sido melhor exploradas nos filmes e não tinha espaço para isso, e talvez uma série de TV consiga explorar essas coisas de uma forma mais detalhista. Então acho que para Harry Potter essa é a grande questão que justifica essa adaptação, né? A possibilidade de ver os livros sendo trabalhados com muito mais detalhes. Mas é isso. Eu, inicialmente, não tenho uma visão muito positiva dessas novas séries. Espero que eu esteja errada. Espero que seja realmente incrível nos dois casos. Mas tenho algumas dúvidas em relação a tudo isso e algumas questões morais também que pesam muito pra mim. E aí, o que é que vocês pensam dessas novas séries? Deveriam existir? Não deveriam existir? Vocês pretendem acompanhar? Vocês não pretendem acompanhar? Conversem comigo, discorram nos comentários, que eu acho que isso pode gerar uma discussão bem legal pra gente poder se aprofundar, tá bem? Obrigada por terem me assistido, deixem um joinha nesse vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal, me ajuda bastante, e a gente se vê numa próxima. Um beijo e tchau!